Fala pessoas, tudo certo com vocês? Estou eu aqui, professor Noslen, novamente e com... Professora Glaucia, professora de redação do Clube do Noslen. Muito bem, estamos novamente aqui, se você sabe. Estou eu junto com a professora Glaucia, já sabe sobre o que nós vamos conversar. Redação. Só que a redação de hoje é para você, meu querido amigo concurseiro. Como fazer uma dissertação argumentativa nota máxima. Essa é a nossa aula de hoje. Bora lá? Muito bem, pessoas, vamos lá então. Prof. Glaucia, para começarmos essa aula, afinal de contas, o que é uma dissertação argumentativa? É um texto no qual você defende uma opinião por meio de argumentos. Então você apresenta a sua opinião logo no início do texto e aí traz argumentos para comprovar essa opinião. Ou seja, você tem que convencer o outro. Isso. E lembrando que dissertar significa... Aprofundar. Aprofundar, essa você sabe, né? Então não basta ser um texto raso, genérico ou falar qualquer coisa sobre o tema. Você precisa aprofundar o tema. E uma frase que a gente gosta muito é que o óbvio precisa ser dito. Essa frase, gente, o óbvio precisa ser dito. Sabe por que a gente fala isso? Porque muitas vezes você escreve o texto e fala, mas eu quis dizer isso, mas no texto não está escrito isso. Você fala ficou assim, é óbvio. Ficou uma parte na tua cabeça e uma parte no texto. Então você fala, mas é óbvio, olha aqui, tá tão óbvio. Tá óbvio pra você que escreveu, pra quem tá lendo não. Então tem que ser tudo nos mínimos detalhes. Isso, lembre que na hora da correção você não tá do lado do corretor para explicar o que você quis dizer. Então tudo o que você quis dizer tem que estar dito dentro do texto. Mais uma dica, entenda o que colocar em cada parte, porque cada parte do texto dissertativo é diferente da outra, né? Exatamente, quando ela fala cada parte, ela tá falando do quê? De toda a estrutura do texto, né? A introdução, desenvolvimento, conclusão. Cada parte é diferente uma da outra, mas tudo isso é um conjunto, né, prof? Exatamente. Então eu tenho que saber como começar, tenho que saber o que colocar no meio do texto e como concluir essa redação. Outra dica, não comece o seu texto até entender o tema. Isso é importante. Tem que entender qual é o tema, a frase temática está ali. Você precisa dominar isso para poder escrever. Se você não entendeu, você fala, mas peraí, o que está querendo dizer? Leia mais uma vez, leia os textos motivadores que vão estar lá junto, os textos referenciais. Leia, até entender. Agora entendi qual é o caminho da redação. Senão, você vai para um caminho que não é o que está sendo pedido. Então, leia a frase temática, destaca as palavras principais lá da frase temática. Se ficar em dúvida, vai para os textos motivadores, vê o que eles estão sugerindo para você, que caminho eles sugerem, porque às vezes a frase temática pode ser muito abrangente, os textos motivadores diminuem um pouco, né? Falam exatamente do tema, então você consegue entender do que você precisa tratar. Que mais, prof? Fazer um projeto de texto. O que é um projeto de texto? É pensar o que e como você vai colocar em cada parte do texto. Então, por exemplo, como é que eu vou começar a minha introdução? O que eu vou colocar lá? O que eu vou usar de argumento no meu desenvolvimento? Pensa que assim, o projeto de texto é como se você criasse, você cria a sequência lógica do seu texto. Então a primeira parte eu vou falar isso, a segunda parte eu vou falar essa aqui, a terceira parte isso. Você cria essa sequência lógica do texto, para depois começar a produzir. Isso, porque pensa assim, escrever nada mais é do que organizar o nosso pensamento. Quando a gente tá pensando em milhões de coisas, né? A gente tá gravando aula e tá pensando em zilhões de coisas ao mesmo tempo. E você, quando tá escrevendo um texto, também tá pensando que hora você vai almoçar, que hora você vai estudar a próxima aula, que você precisa fazer mais um exercício de crase, e assim vai. Então, a escrita ajuda a organizar o nosso pensamento. Por isso que o projeto de texto ajuda tanto. Então vamos lá. Ser claro, objetivo e conciso. Claro e objetivo são muito próximos, certo? Então você vai ter clareza nas palavras e objetividade no sentido de não ficar repetindo as mesmas palavras ou até mesmo a mesma coisa várias vezes. Seja objetivo. Na concisão você vai ser o quê? Você vai sintetizar. Certo? Seu objetivo também, né? É uma junção de tudo. Você deixa tudo muito sintetizado, objetivo, grudadinho. É quase que resumido, é quase isso. Mas de forma bem objetiva, bem clara. O que a gente quer dizer aqui, né? Que às vezes, por ser uma redação de 30 linhas, parece que a pessoa vai ter que encher linguiça. Não né? precisa. E não precisa. Então, sabia que tem até um nome técnico para isso, que é estratégia de preenchimento. Estratégia de preenchimento igual a encher linguiça. Exatamente. Coloca a edição, estratégia de preenchimento igual a encher linguiça.
Então você precisa ser objetivo e claro, porque senão o corretor consegue perceber que você está enrolando, né? Ele consegue ver isso aqui não se relaciona, isso aqui está colocado a mais aqui no texto, não precisava, isso aqui tá em excesso. Então, por isso que precisa ser claro, objetivo e conciso, para que todas as informações que você coloque dentro da sua redação sejam necessárias para aquela redação, sejam necessárias para o corretor entender, né? É legal pensar assim, ó, você não pode ter de menos, faltar informação, e nem de mais, de sobrar informação, né? O menos é mais, né? É, exatamente. Então, assim, seja objetivo ali, sabe? Entregue aquilo que está sendo pedido, não inventa a moda. E para a gente pensar, então, como é que se estrutura uma redação que tem a nota máxima lá. Na introdução, preciso apresentar o tema, preciso problematizar esse tema, preciso apresentar a minha opinião e posso fazer a antecipação dos argumentos. Então vamos lá com calma, né? Por que eu preciso apresentar o tema? Para não fugir do tema. Então, de cara, você já apresenta qual é o tema que você vai discutir, para que você saiba o que você vai escrever e que o teu corretor saiba sobre o que você vai escrever. E a problematização vai te ajudar nisso, né? Então, você tem o tema. Você vai mostrar para o corretor por que isso é um problema na sociedade, por que isso precisa ser discutido, por que isso precisa ser melhorado. E aí já vai juntar com a tua tese, né? Que nada mais é do que a sua opinião. E você pode, no final desse parágrafo de introdução, apresentar os argumentos que vão no seu desenvolvimento, né? Fazer a antecipação dos argumentos. Porque aí o corretor já sabe, né, do que você vai tratar. E é legal que você antecipa os argumentos, você já vai dizer, né, por isso e por isso aqui. Depois, no teu desenvolvimento, você pega um parágrafo para falar sobre isso e o outro parágrafo para falar sobre isso. E aí fica fácil para você e para o corretor. Então, as causas são sociais e educacionais. Então, já fica claro que o teu primeiro parágrafo de desenvolvimento vai ser social e o segundo, educacional. No desenvolvimento, como é que eu faço uma boa estrutura lá de desenvolvimento? Você vai comprovar a sua opinião por meio de argumentos. E uma coisa importantíssima, né, que pouca gente sabe, um dado por si só não é um argumento. Ah, isso é legal, hein? Ah, trouxe esse dado aqui, é meu argumento. Não, você traz o dado e você explica por que ele é importante. Como é que ele como é que ele se relaciona ao tema, como é que ele se relaciona à sua opinião. Então é o desenvolver desse dado que faz com que dele você um traz argumento. o teu argumento. Isso mesmo. Então precisa desenvolver, precisa mostrar para o corretor, olha, eu trouxe isso por causa disso. Como é que isso se relaciona ao tema? Dessa forma. Então você desenvolve, ele faz o desenvolvimento do seu texto. Tem que estar amarradinho com a temática toda do seu texto. E para finalizar o seu texto, então lá na conclusão você vai concluir as ideias apresentadas. Obviamente, né? E aí, quando fala concluir as ideias, é concluir tanto os dois argumentos que você trouxe, né? Os dois parágrafos de desenvolvimento, e concluir seu texto como um todo. Se você trouxe um repertório no começo, você pode retomar aqui. Lembrando que proposta de intervenção não é a única forma de se finalizar um texto. É uma forma possível, mas não é a única. Lembrando que a gente está falando aqui de redação para CNU, ou seja, para concurseiros, tá, gente? Redação CNU e concurseiros, você pode usar aí a proposta de intervenção, mas não é só a única forma de você fazer a conclusão. Professora, mas e as outras formas de fazer a conclusão, onde que eu encontro? Lá no Clube do Noslen. Tem aula específica sobre a conclusão. Aula específica sobre introdução, sobre desenvolvimento, sobre conclusão, lá no Clube do Noslen. Inclusive, você tem vários temas para poder escrever redação, enviar, a gente corrige e te devolve. Ah, professor, eu quero. clubedonoslen.com.br, link tá na descrição, já clica, já corre para lá, porque nós temos um curso agora exatamente direcionado para concurseiros de redação também. E para finalizar, né, é importante dizer que na conclusão não dá para trazer nada novo, porque como o nome diz, é hora de concluir o texto. Fechar as ideias, fecharem as ideias, fecharmos as ideias. É isso, professor. É isso. E aí, quando você fecha as suas ideias, você fecha a ideia do teu texto todo, você tem um texto coeso e você chega na nota máxima com toda certeza. Veja, é um passo a passo, gente. É um passo a passo, é quase que uma receitinha de bolo. Se você fizer tudo isso passo a passo, tua nota máxima está garantida, eu tenho certeza. Ah, professor, mas e pontuação? Claro, pontuação, gramática, organização textual, tudo isso conta, faz parte do processo, mas como você já está estudando e está praticando muita redação, tenho certeza que já está muito habilidoso em relação a isso. Tranquilo? É isso, prof? É isso. Maravilha, então eu espero agora a sua nota máxima, vá fazer a prova do CNU, arrebenta, traz a nota máxima e vem contar pra nós aqui. E aproveita e faz, sabe o quê? Se inscreve aqui no canal, não deixe de se inscrever no canal pra gente chegar a 5 milhões! 5 milhões de inscritos. O maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial, pessoas! Somos nós, estamos aqui. Clica aí, se inscreve no canal, aproveita e deixa no comentário que outro tipo de aula que você quer ver aqui pra concurso. Coloca pra mim aqui também que a gente vai pegar essas aulas, esses seus comentários, né, pra fazer aulas novas pra vocês. Isso. Maravilha? Aí. Tamo junto, prof, muito obrigado! Eu que agradeço. Até a próxima, valeu! Tchau! Fui!